A palavra Juliano Souza de Albuquerque, Maranhão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Você tem a palavra por 10 minutos ou mais e passaremos ao último expositor logo em seguida. Muito obrigado, senador. Gostaria também de agradecer ao senador astronauta Marcos Pontes pelo convite e cumprimento a todos os presentes. Eu quero aproveitar, então, inclusive essa indicação para focar em um ponto específico. Minha contribuição vai dizer respeito especificamente ao impacto que as inteligências artificiais generativas ou os modelos fundacionais podem trazer em relação a implicações sobre o projeto de lei que foi o resultado do trabalho da Comissão de Juristas e resultou, então, no PL 2338. Por que eu vou focar nisso? Primeiro, eu sou um dos diretores da International Association of Artificial Intelligence and Law, e esse é um tema discutido em todos os países, como adaptar a legislação em relação aos novos modelos fundacionais. E, em segundo lugar, eu sou diretor também do Instituto Legal Grounds, que promove um Fórum Brasileiro de IA Responsável, que congrega participantes de todos os setores da indústria brasileira e também do setor público que aplicam a inteligência artificial de modo intensivo. E uma das preocupações aparece com relação a esse modelo e, em particular, eu vou focar em que medida isso pode trazer implicações sobre o fomento a investimento. Por que isso? As IAs generativas, os modelos fundacionais, vêm sendo discutidos e podem trazer implicações a alguns temas, como a discussão e definição da relação entre fornecedores, operadores e usuários. Também um segundo tema, implicações em relação à autoria de obras geradas por inteligência artificial. Nenhum desses eu acho que são cruciais. O tema da autoria, por exemplo, eu acredito que não deveria ser regulado ex ante, mas deveria aguardar toda a evolução jurisprudencial para entendimento desse tema, que é extremamente complexo em relação à legislação autoral. O que eu acho importante que deve ser enfatizado é a forma pela qual os modelos fundacionais, os modelos de inteligência artificial generativa, eles transformam a estrutura de fornecimento e de competição nos mercados de inteligência artificial. Por quê? Eles fazem com que a inteligência artificial deixe de ser um jogo de desenvolvimento independente de modelos especializados nos sistemas de inteligência artificial e transforma esse mercado num grande ecossistema, em que você vai ter, numa primeira etapa, fornecedores de infraestrutura de IA. Significa grande capacidade de processamento computacional, reunião de equipes de experts que agreguem alto valor a esse processamento computacional e a coleção, armazenagem e preparação de dados para treinamento desses sistemas. Numa segunda etapa, você vai ter aqueles agentes que vão desenvolver modelos fundacionais ou fazer o fine-tuning de modelos fundacionais. Por exemplo, um ChatGPT, que tem um grande modelo de linguagem natural, que pode ser feito um fine-tuning para aplicação em documentos jurídicos, para aplicação no campo do direito, por exemplo. E depois, na última etapa, aqueles que vão se dedicar ao emprego e aplicações de inteligência artificial, seja in-house, seja no desenvolvimento de aplicativos e aplicações específicas. Então, nesse novo mercado, é um mercado em que, para desenvolver modelos fundacionais, é necessário investimentos pesados. Aqui são centenas de milhões de dólares para desenvolver um grande modelo fundacional. E a pergunta é, onde o Brasil quer estar nesse mercado? Quer ser apenas um aplicador ou quer desenvolver modelos fundacionais, quer desenvolver infraestrutura para a inteligência artificial? Essa pergunta é importante. Nós podemos acreditar que o Brasil tem potencial para entrar nesse mercado por um simples exemplo: desenvolvimento de modelos de linguagem natural em português. O Brasil tem potencial para ser líder. E por ser uma língua latina, o Brasil pode ser também um ator importante para línguas espanholas e outras línguas latinas. Então, o Brasil tem potencial para isso. O importante é como fomentar o investimento. O Fabrício, o Bruno colocaram aqui uma tensão entre o projeto 2120 e o projeto 2338. Eu concordo que não deveria haver tensão e complementaridade, mas alguns defensores do 2120 apontam que o 2338 seria muito detalhado e nas suas regras de governança, isso poderia travar o investimento. Ao passo que defensores do 2338 trazem o argumento de que, por ser muito genérico e meramente principiológico, não traz segurança jurídica para o investimento. Mas a verdade é que nenhum dos dois projetos traz regras específicas para enfrentar os gargalos institucionais que existem no país para o fomento e investimento em inovação. Então, acredito que uma contribuição e algo que possa ser agregado ao projeto é trazer efetivamente regras que
que impliquem superação de gargalos para fomento de investimento e também direcionamento de investimento. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Regras para contratações públicas de sistemas de inteligência artificial. No setor público, e até foi uma pergunta da audiência, os modelos têm sido desenvolvidos internamente. Por quê? Porque o sistema de contratação utilizado não é flexível o suficiente para desenvolvimento de soluções específicas. Então, poderia haver regras que especificam ou dão preferências a modelos mais flexíveis para a contratação de soluções específicas. Isso aproxima o setor público do setor privado para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Destinação de fundos públicos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico é mencionado na Estratégia Brasileira de IA. Poderia ser direcionado para projetos e grandes projetos de inteligência artificial no sentido de desenvolver capacidade computacional, centros de bases de dados apropriadas para o desenvolvimento de sistemas de IA. E também formação de especialistas. O Fundo de Defesa de Direitos Difusos também poderia ser direcionado em aplicações, por exemplo, corretivas, para trazer benefícios aos consumidores, naquilo que é chamado de IA para o bem, ou AI for Good. Incentivos a parcerias público-privadas. Regras também para cooperação entre instituições públicas de ensino superior e a indústria. Não? Em outros países, há a canalização de investimentos da indústria diretamente para universidades. E essa cooperação, por exemplo, na Alemanha, é uma das chaves para o desenvolvimento da indústria alemã, aquilo que é chamado de indústria 4.0. Então, existem também limitações na legislação brasileira para que possa haver esse investimento e essa cooperação. Investimento no pequeno e médio empresa e também sandbox regulatórios, que estão previstos no artigo 38 do projeto 2338. Ali já tem uma sinalização para isso, mas a gente poderia ampliar para trazer mais essas regras no sentido de fomento ao investimento e superar algumas limitações para o investimento em inovação no país. Então, só para completar, como bem o senador Marcos Pontes colocou, em primeiro lugar, ele colocou a importância da inteligência artificial, os benefícios que são trazidos, mas também os riscos. Importante que nossa lei também traga essa sinalização no sentido de investimento para os benefícios, não só pelo potencial benefício da tecnologia, mas também para o desenvolvimento econômico do país e, mais do que isso, para a inserção do Brasil nesse grande mercado internacional, na economia mundial, que vai ser pautada por investimentos em inteligência artificial. Né? Eu até gostaria de lembrar que na comissão de juristas nós chegamos a discutir esse ponto, mas não avançamos no sentido do desenvolvimento. Chegamos até a pensar em regras sobre isso, mas acabamos não incorporando no projeto. Eu gostaria de revisitar esse tema e chamar a atenção que nesse novo cenário de um mercado de inteligência artificial, em que vai prevalecer um investimento intensivo em sistemas de inteligência artificial, que o Brasil esteja preparado para canalizar esses investimentos e ser um ator na produção e desenvolvimento de modelos fundacionais e de infraestrutura para a inteligência artificial e não apenas um aplicador de inteligência artificial. Né? Então, com isso eu concluo e agradeço novamente pelo convite. Muito obrigado, agradeço